Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Doutor Teia, dentro do querido podcast Dialetor. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais que vão falar de assuntos muito interessantes, né? Obviamente dentro do trabalho deles, né? Como profissionais da área da saúde, da neurociência, da educação. Vão falar de vários projetos, entre eles um grande seminário que vai acontecer em Uberaba no mês de maio de 2024. Ou seja, hoje o programa está imperdível. E tem aqui comigo hoje, então, Michele Sabatini e Fernando Calil. Michele, Fernando, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Abrilhantando mais um episódio aqui do nosso programa Doutor Teia. E eu fico muito feliz porque eu tenho vocês como grandes amigos. Então hoje, na verdade, vai ser um grande bate-papo entre amigos, né? Obviamente, a gente vai trazer muitas coisas a respeito do autismo, demais transtornos, deficiências, que eu creio que muitas pessoas vão sair daqui com, depois desse episódio, com muito conteúdo. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mas vamos conhecer um pouquinho, então, de vocês, né? Primeiro, vocês vieram direto de Uberaba, né? E a cidade de Uberaba hoje é uma das referências, né, pessoal, no trabalho aí, tanto no transtorno do espectro autista como demais. E vocês hoje é uma referência, não só em Uberaba, mas além da macro região ali. Eu creio que todo o estado, e além disso, região sul, sudeste, vocês hoje são uma referência. Então, muito obrigado. Eu fico muito honrado de ter vocês aqui. Obrigada, querido Fabrício. Para nós, Fabrício, né, Fê? Com certeza. E eu acho que esse momento agora, que eu costumo dizer que o grande passo para a gente diminuir as barreiras, né? Barreiras atitudinais, barreiras curriculares, barreiras arquitetônicas, barreiras sensoriais, que são as grandes questões que impedem que a pessoa com autismo tenha acesso à questão escolar, social, é o conhecimento. Então, acho que nós temos uma grande tarefa, uma especial tarefa hoje, de compartilhar com todos o nosso conhecimento, sempre aprendendo muito juntos, né? E acho que vai ser um bate-papo muito leve. Você tem todo o nosso carinho, nossa admiração e temos muito para somar. Com certeza. Eu fico muito feliz de poder participar, né? Quero contribuir com esse episódio, dizer que o Dr. Fabrício, Camila são grandes amigos e, inclusive, é um dos nossos palestrantes aí para o nosso evento aí de 4 de maio lá em Uberaba. Vocês já se sintam convidados aí, Franca e região, para estar presente também, que vai ser um evento aí que vai estar trazendo aí grandes conhecimentos na área aí, não só do autismo, né? Mas dessa inclusão de forma geral aí. Então, Fabrício, para mim é um prazer enorme. O seu pedido é uma ordem estar aqui no Diletou com o Dr. Teia. Adorei o Dr. Teia. Que bom, fico muito feliz. Vamos aproveitar então, Fernando, né? Conta para nós então um pouquinho, né? O Fernando amigo eu conheço, o Fernando goleiro eu conheço, né? Isso mesmo. Toda a fama do Fernando. Baila comigo. Do beach tênis. Doutor Fabrício, então, eu falo que todo ser humano, ele tem dentro de si o que a gente pontua muito isso nas nossas palestras, que é o currículo oculto. E esse currículo oculto, ele é formador da sua personalidade, ele é formador do seu futuro, né? Então, o Fernando sempre foi esse garoto extrovertido, né, de muitos amigos ali. E eu, desde a minha época de criança, eu tinha uma afinidade muito grande por aqueles colegas que tinham menor participação social, vamos dizer assim, né? E como é que o mundo, né, ele te transforma. Então, esse currículo oculto que eu estou falando aqui para vocês, ele é responsável por hoje. O Fernando, de 44 anos, terapeuta ocupacional, né, com formação na área sensorial, na área psicomotora, na avaliação e intervenção de TEA, TDAH, transtorno do espectro autista, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Há 22 anos, palestrante dos cursos de ecoterapia pela ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Mais recente, faço parte da comissão científica da BNEP de Minas Gerais, lá de BH. Né? Então, eu fui me formando dentro dessa área minha, trouxe muito do meu pessoal. Por quê? Eu sou um amante de criança.
criança, adolescente, e eu tenho dentro de mim essa filosofia de que a minha área de atuação, desde quando eu entrei na universidade, deveria ser a área da infância. E aí foi uma paixão muito rápida pela neurologia, uma paixão muito rápida pela neurociência e que me trouxe até aqui. Né? Então, hoje, já naveguei aí por Brasília, onde eu fiz parte pessoalmente lá da ANDE Brasil, Associação Nacional de Ecoterapia, tive centro de ecoterapia. Em Uberaba, fiz durante anos parte do corpo docente, do corpo gestor do curso de terapia ocupacional na Universidade de Uberaba, né? E há 6 anos aí, junto com a Mi, agregando aí ao Avivar Instituto, que é a nossa clínica, onde a gente ali tem uma referência dentro de avaliações, testes, protocolos, intervenções, dentro dessas demandas necessárias aí do autismo, do TDAH, do TOD, dos transtornos com dificuldades motoras, dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente tem uma série de situações que eu quero deixar esse recadinho para você. Você que está ouvindo a gente aí agora, eu tenho certeza que o seu currículo oculto te chama para alguma área. Não despreze o que o seu passado tem como intervenção direta no seu presente e futuro, certo? Então, fica a dica. Eu, como um grande amante de crianças, e por sinal, crianças que na época eram crianças que não estavam no meio social, olha onde eu estou hoje, né? Sim. Me deparando com uma situação dessa. Tenho um grandioso filho, o João Francisco, né, que tem o TDAH, então, assim, eu tenho uma vivência dentro do nosso dia a dia dessas dificuldades de lidar também como pai, como Sim. familiar Sim. de uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Michele. A Michele, campeã de beach tênis, eu conheço. Mas a Michele lá começou nos seus estudos. Conta um pouquinho para nós também. Ai, que bacana. Primeiramente, eu quero lembrar que eu estudei aqui em Franca, na Unifran. Que bacana. Acho até importante reforçar isso, que fiz parte da primeira turma de pós-graduação de deficiência intelectual, educação especial. Então, fiz parte da primeira turma mesmo de uma pós-graduação. Sim. Foi a primeira do estado de São Paulo e foi até isso que me levou até Uberaba. E assim... Então, na verdade, você e sua família, você não é de Uberaba. Não, eu sou de Você Morro Agudo. está em Uberaba. Do Do interior. interior. Aqui pertinho da gente. Eu sou formada em pedagogia, aqui no interior, em Ituverava. E acho que eu cresci com a educação porque eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe com 17 anos. E eu iniciei o meu curso em pedagogia, né? A minha licenciatura com 17 anos. Sim. E hoje eu tenho todo orgulho para dizer, eu tenho uma filha de quase 27 anos, advogada, e que acredita muito nos direitos da pessoa com deficiência, tá? E nós crescemos juntas. E todo esse estudo, né, 4 anos em pedagogia, educação, já afirmando a fala do Fê em currículo oculto, eu percebi que não só com as pessoas, mas as minhas ações em buscar, né, a questão de ética, empatia, criatividade. Eu sempre amei estar, participar e vivenciar o tema diversidade, né? Sempre. E finalizando o curso de pedagogia, eu falei, eu quero me especializar em educação especial, né? Entrar com tudo nesse cenário das pessoas com deficiência. Mas se a gente pensar isso há 17 anos atrás, 17 anos atrás, não era tão falado, não tinha tanto conhecimento. E eu me dei a oportunidade pela primeira vez de estar em uma PAI. Aí eu tirei uma semana, fui até Ribeirão Preto, passei o dia na AMA de Ribeirão, depois fiquei 2 dias na AMA, na PAI de Morro Agudo, e isso me deu mais segurança que era exatamente o que eu queria para o resto da minha vida. E já contando aqui algo particular, para quem não sabe, tá, gente? Esse mês agora, próximo, eu e o Fernando completamos 6 anos de casamento. E o nosso primeiro jantar, quando ele pediu minha mão, né? A gente conversando, o que você quer pro seu futuro? O que você não quer? E foi tão interessante, né? O que você quer fazer para sempre, como profissional? Nós dois, eu quero sempre, nós dois juntos, eu quero sempre trabalhar no cenário das pessoas com deficiência.
Aí eu falei, minha mão tá aqui, eu caso com você. Verdade, gente, verdade. E assim, foi tão bacana que ali no nosso namoro mesmo, toda a convicção dele, o desejo, o futuro, esse amor que a gente faz, né? E mais o nosso respeito um pelo trabalho do outro, Sim. nós estruturamos um projeto social em levar formação nas escolas, principalmente as carentes, e levar formação sobre autismo. Sim. Então, nós ficamos aí 1 ano nesse trabalho, Uberaba e região, com papel social. Sim. E aí, eu acho que isso conquistou as pessoas pela nossa forma de falar, porque eu já tinha minha experiência prática, o Fernando também. E, com isso, nós crescemos no cenário de palestra e hoje a gente viaja o Brasil todo dando palestra. E eu, né, como pedagoga, quando eu tomei a decisão, eu comecei a buscar formação, eu fiz aqui em Franca primeiro. E aí eu fui morar em Uberaba, porque em Uberaba, num colégio militar muito respeitado, né, no estado de Minas, tinha necessidade da contratação de um profissional. Isso já fazia 3 anos a busca pelo Colégio Tiradentes, né, esse colégio militar, para a contratação desse profissional. Mas não tinha o profissional com essa formação. Sim. E eu nunca tinha ido para Uberaba. E amigos em comum, fui até Uberaba, ela falou, você pode começar agora? Então, foi assim uma surpresa, minha filha ainda na escola. E foi assim que eu cheguei em Uberaba. Entendi. Para assumir esse cargo. E esse cargo eu tinha que trabalhar com os pais. Naquele momento, nós tínhamos ali uma aluna apenas com autismo, matriculada no ensino médio. Eu tinha que levar orientação para os pais, para os professores e fazer o atendimento dessa aluna, as adaptações curriculares e tal. Então, eu aprendi muito, né, nessa escola. E com isso, com toda a minha experiência, quando chegou no cenário no Brasil essa profissão neuropsicopedagogia, eu me encantei, né? E me formei em neuropsicopedagogia. E quando eu passei a dedicar à clínica, eu percebi que cada paciente que chegava tinha uma característica, uma dificuldade, né? Muito diferente uma da outra. E naquela época, quando pensamos em dislexia, descalculia, TDAH, autismo ou dificuldades de aprendizagem, nós não tínhamos, como nós temos hoje, né, Fê? Um campo imenso de recursos, materiais, formações. Então, meu primeiro paciente com dislexia, eu sempre busquei o melhor, Fabrício. Sempre busquei o melhor para os meus pacientes e para mim também. E, logicamente, sempre com o apoio da minha família. Então, eu busquei ali na internet qual é o melhor lugar para eu aprender sobre dislexia. Fui para São Paulo, né, para a Associação Nacional de Dislexia, e me formei. Assim como eu fui para a AMA de São Paulo, referência em formação, né, para quem tiver interesse. A AMA no Brasil é referência. Fiquei 1 semana e me especializei em transtorno do espectro autista, aprendizagem da leitura, escrita e matemática. E assim foi a minha busca. Surgia ali uma demanda, eu buscava me formar, me especializar para ajudar. Sim. E com isso que eu acho que foi fundamental, que eu tenho um perfil, né? Porque eu sou dentro da comunicação, sou muito comunicativa. Cada paciente novo que chegava na clínica, eu agendava com a escola. Então, eu ia pessoalmente para a escola, ouvia da escola qual a demanda, quais são os principais comportamentos que estão trazendo um prejuízo, né, na vida acadêmica dessa criança, nas questões de aprendizagem escolar. E eu ia até a escola e depois, na finalização da avaliação, eu voltava para a escola e sugeria todas as estratégias necessárias. Sim. Então, com isso, fui buscando formação. Então, me formei em BH, em São Paulo. Me formei em transtornos de aprendizagem e dificuldades em Lisboa, Portugal. Então, eu sempre busquei, de verdade, com o apoio da minha família, o melhor. E eu, o Fernando, nós temos uma característica única. A gente prioriza muito o científico. Sim. Eu acho importante até já dar essa dica, né, para quem está assistindo. Às vezes, uma coordenadora de escola, o professor, até mesmo um terapeuta, às vezes fala para a gente, olha, Mi, você me ajuda? Você ajuda a orientar essa família? Já tentei. Né? Olha, nós temos várias atas de reunião aqui na escola, mas eu não consigo ainda sensibilizar essa família. Eu acho que falta a segurança desses profissionais, Sim. né? Para conquistar a confiança dessa família, sentir segurança e seguir o caminho.
Quando nós temos informação, principalmente pautada em atualização científica, quando nós temos também toda ali aquela documentação, quando a criança passou por uma avaliação com protocolos atualizados, científicos, falando das áreas, das especificidades, habilidades, dificuldades, e aí eu afirmo para essa família com muita segurança, a gente conquista, a gente faz com que aquela família sinta segurança e caminhe. Então, eu acho que, mais uma vez, a informação e conhecimento é a base para a inclusão social e escolar. Bacana, que bacana. Vocês também têm uma veia empreendedorismo, de empreendedores, né? Vocês têm um instituto, hoje uma clínica, né? Como que surgiu a Clínica Avivar? Qual que foi a ideia? Hoje, né? Como que é o atendimento? É uma clínica multidisciplinar? Quantos profissionais? Quantas pessoas são atendidas? Conta um pouquinho para nós aí desse empreendimento de vocês, que é um sucesso muito grande. Eu vou inclusive, deixar a Michele falar um pouquinho, porque o Avivar surgiu com a Mi, né? Eu entrei aí, tem 6 anos que eu entrei dentro do Instituto Avivar, mas que hoje a gente pode falar de uma forma geral, é uma clínica onde a gente oferece lá os atendimentos de diversas áreas no espaço físico, né? E nós temos parceiros, que são aqueles que estão em outros locais, mas que também tem aquele trabalho, até porque a gente acredita muito que o trabalho tem que ser feito em equipe. Ótimo. Né? Por melhor que seja o profissional, não adianta ele trabalhar sozinho dentro da sala dele, né? Então, hoje, dentro lá do Instituto Avivar, nós temos, né, eu, terapeuta ocupacional, a Mi, neuropsicopedagoga, nós temos 2 psicólogas, a Patrícia e a Jéssica, e nós temos uma nutricionista, que é a Késia. Né? Então, esse serviço é oferecido nessas 5 áreas, diretamente dentro do Instituto Avivar. Sim. E os demais parceiros, né? Que ali nós temos educador físico, fonoaudiólogo, neurologistas, psiquiatras, que são parceiros que trabalham nos seus consultórios, nas suas clínicas, mas que a gente presta esse trabalho aí de uma equipe. A gente até acredita, além do multi, né, de tentar ser inter ou transdisciplinar, que é algo que a gente estamos engatinhando, né, o mundo como um todo, mas o ideal, principalmente quando a gente fala dos transtornos, é que a gente tenha aí uma equipe transdisciplinar. Mas tempo de existência e fundação do Avivar Instituto, eu vou deixar para a Michele falar aqui, que, por sinal, Dr. Teia, me permite aqui esse adendo aí, até como um dado científico. Vocês perceberam que a minha apresentação foi muito breve e que a da Mi durou um pouquinho mais. Mas como a gente gosta de ciência, como a Mi falou, se você não conhece, eu vou já deixar claro aqui para vocês. Uma pesquisa recente nos trouxe que a mulher ela tem a capacidade de falar mais de 7.000 palavras no dia. Né? Então, assim, é muita coisa. Sim. E o homem em torno de 2.500 a 3.000. Né? Só que um grande diferencial disso tudo é que, normalmente, essas 7.000, ela vai até ali às 6 da tarde, fazendo umas 3, 4.000, o resto é tudo depois das 18 horas. Mas, ciência à parte, Mi, conta pra nós aí quanto tempo do Avivar Instituto. Então, mulheres, não nos culpem por falar pouco, né? Não nos culpem, Isso, porque nós não temos tempo, cientificamente, realmente, nós falamos pouco. E a gente gosta de obedecer à ciência. Exatamente. Né? Fala um pouquinho do tempo de fundação. Como que surgiu o Avivar, né, Mi? Sim, eu vou só completar, acho importante. A chegada do Fernando trouxe muita luz, né? Trouxe um diferencial para o Avivar Instituto. A questão da formação dele, da experiência dele, né? Dentro da psicomotricidade, integração sensorial. E, assim, as crianças são completamente encantadas com o tio Fê. O Fernando, ele tem algo especial, né? Com as mães, com as crianças. Ele é o diretor científico hoje do Avivar Instituto. E ele somou muito, ele me completou muito, né? Acho que é importante ressaltar isso. Com certeza. Mas, assim, eu acho que a palavra, né, para o Avivar Instituto é persistência. Porque eu trabalhando no colégio militar, também trabalhando com formação de professores à noite, então eu tinha 3 cargos durante o dia e estudando, fazendo pós-graduação com o meu sonho de ser autônoma. Sim. Ter a minha clínica e tal. Então, o Avivar Instituto, Fabrício, ele iniciou com a Michele Sabatini, do interior de São Paulo, numa cidade de 30 mil habitantes, que chega em Uberaba. Eu não tenho sobrenome, né? E não tinha ninguém para eu iniciar a clínica. E acho que essa minha fala, ela é muito importante para quem está assistindo, né? Quem está iniciando aí com algum negócio, ou, de repente, você que formou agora, finalizou aí fono, psicóloga, até mesmo neuropsicopedagogia, advogado, advocacia. É muito difícil iniciar.
E o que faz valer é, primeiramente, a nossa dedicação, né? Nossa força de vontade, muito amor no que faz e a persistência. E então eu comecei com um paciente, né? Que era uma família conhecida, com dificuldades de aprendizagem. E eu falei, me dá uma chance. Então foi meu primeiro paciente. Sim. E o que é muito interessante é que geralmente as pessoas querem crescer muito rápido. Muito rápido. Então eu não tinha ninguém para me indicar, nenhum médico, nenhum terapeuta, ninguém me conhecia. E aí eu falei, eu vou fazer um trabalho lindo com essa família. Vou até a escola, para essa escola começar a me indicar. Uhum. Consequentemente, conheci a neurologista dessa criança, né? E hoje nós somos muito amigas. E convidei ela para ir na clínica, ela foi, eu com o paciente. E ela passou a me indicar. Eu passei a indicar ela, a escola passou a me indicar. Então, assim, eu sempre tive uma comemoração com meu pai e com a minha mãe. Então, eu falava assim, nesse ano, eu pretendo ter 5 pacientes. E aí, não era em um mês que eu tinha essa meta, era um ano. Um ano. Então, tipo, passou 5 meses, eu cheguei nos meus pais e falei, tem uma surpresa. Eu tenho 5 pacientes. E aí, eu fiz a meta de 10 pacientes, né? O dia que eu criei uma meta de 35 pacientes, eu já estava muito feliz. Sim. Então, assim, mas isso não foi em um ano, né? Eu tenho aí quase 15 anos. Sim. Hoje, graças a Deus, ao apoio da minha família, à minha dedicação, hoje os médicos encaminham, eu encaminho para os médicos, todas as escolas, né? E eu nunca mudei. Uhum. Eu nunca mudei a minha postura. A mesma postura que quando eu tinha um paciente é a minha postura que eu tenho hoje. Uhum. Eu continuo indo nas escolas públicas, nas escolas privadas, levando orientação, atendendo na clínica. Agora, eu e o Fernando juntos, o Avivar Instituto agora é uma empresa de formação, Uhum. né? Olha que bacana. E é legal, né, Omi, até para a gente falar o vínculo que a gente tem com algumas prefeituras, né? Então, a gente presta importante. capacitações Uhum. Sim. e supervisões para as prefeituras, Olha que legal. além lembrado. das formações que nós oferecemos para o profissional da educação, para o profissional da saúde ao longo de todo o Brasil. Isso lá no Instituto mesmo ou não? Vocês vão em loco e fazem essa Normalmente a gente formação? vai em loco, Isso. né? Ah, Porque que eu acho que bacana. é mais Que legal. rico a gente ter a experiência da vivência Uhum. desse profissional, Uhum. né? Então, um exemplo, né? Nós temos aí uma parceria com Campo Florido, né? A Prefeitura de Campo Florido. Nós temos uma parceria com a Badia dos Dourados. Nós temos uma parceria com Indianópolis, Uhum. né? Que são as 3 prefeituras que nós conseguimos abraçar. Uhum. E a gente oferece esse respaldo aí de formação, de avaliação das crianças do município, Que bacana. né? Que eu acho que isso é muito importante. Uhum. Nós acreditamos muito em levar o conhecimento, né? Eu acho que, assim, super legal se a gente tivesse lá, vamos supor, um anfiteatro que a gente pudesse acolher as pessoas. Super rico. Mas eu estando na sua realidade, ela é diferente. Sem dúvida. Porque normalmente essas pessoas voltam para a sua realidade e se deparam com outra situação. Uhum. Então a gente gosta de conhecer a prefeitura, a escola, a clínica de reabilitação, não importa, né? Ultimamente a gente vem fazendo muitas supervisões e capacitações nas APAES, Uhum. né? Para tornar cada vez mais científico o método de avaliação deles. E aí eu vou citar uma que carinhosamente a gente tem aqui próximo de nós, que é de Coromandel, por exemplo. Né? A APAE de Coromandel é uma que busca com a gente mensalmente a evolução, a capacitação desses profissionais para dar dignidade para aqueles usuários do serviço ali da APAE. Sim. Só para finalizar a questão do Avivar, nós temos um diferencial bem importante, né, Fê? A questão de avaliação. Então, com a união da Michele e do Fernando, nós ficamos aí 3 anos, né? Quando nós fomos para Lisboa, São Paulo, nós ficamos 3 anos dedicados em investir, em buscar, em formar, em avaliação. Então, hoje, no cenário de intervenção, nós temos os profissionais que realizam intervenção, né? Sim. Desenvolver habilidades. E nós temos os profissionais que se dedicam à avaliação. Uhum. Tem um diferencial porque a avaliação nós precisamos aí investir em protocolos, estudar, formar, né? Então, hoje nós participamos da avaliação de autismo, TDAH, transtorno de aprendizagem, dislexia, definir se aquela criança tem apenas dificuldades de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem. Se a gente pensar no cenário do autismo, nós precisamos muito, em equipe multidisciplinar, definir qual é o nível para entender o suporte que ele precisa. Uhum. Ele é autista, mas nós temos ali altas habilidades ou deficiência intelectual? Diferencia muito para o estilo de adequação,
né, de orientação escolar, treinamento de pais. Quais são as comorbidades que esse autista apresenta? Ele tem TDAH, ele tem epilepsia, ele tem um transtorno alimentar, transtorno de processamento sensorial. Então, nós nos especializamos juntos nisso. E então, muitas vezes, a família chega já com o diagnóstico, chegou com o diagnóstico de TDAH. Nós vamos avaliar para entender quais são as disfunções, quais são os comportamentos que estão trazendo um prejuízo na sua vida, no âmbito familiar, social e escolar. E, às vezes, a escola encaminha para o especialista avaliar. E aí, juntos, nós vamos definir quem é o neuropediatra para aquele caso, quem é o psiquiatra indicado, é o neuro, é o psiquiatra, a fono. O perfil da família, né? O perfil, Entendi. perfil da família. Então, eu acho que é importante finalizar a apresentação do Avivar dizendo dessa E a importância também que as famílias... Então, agora, é bacana que vocês tragam essas informações, porque é importante que a família saiba que é um trabalho que é um processo muito importante. Então, primeiro, a importância que a avaliação tem e que muitas vezes é negligenciada. Sim. Né? Fabrício. Então, não é só o trabalho de intervenção. Porque muitas vezes a intervenção sem a avaliação, ela perde sentido. Sim. Perfeito. Né? Quer ver? Vou te dar um exemplo, doutor. Então, a família chega lá para o Avivar Instituto, aí o tio Fernando vai fazer a avaliação. E aí, normalmente a família liga, né, conversa. Não, meu filho já fez, já faz, já tem o diagnóstico, um exemplo. Eu falo, olha, mas eu vou ser muito sincero para você. Eu não inicio nenhum processo de intervenção sem antes eu conhecer profundamente a família e a criança. Né? Hoje é muito importante. E hoje nós temos uma construção de família que é um pouco diferente de anos para trás. Anos anteriores, era a família que a gente fala aí de Doriana, né? Sem fazer propaganda, a família da mídia, né? Então, papai e mamãe ali junto, todo mundo bonitinho, tudo acontecia. Hoje, as famílias estão com composições diferentes. Sim. Nós temos 2, 3 telhados. Sim. Então, ele mora no telhadinho de segunda a quarta, no outro telhadinho de terça a quinta e assim sucessivamente. Então, um processo de avaliação são 2 situações perfeitas que você fez. A primeira é aprofundar. Por isso que você, familiar, que está buscando aí o melhor para o seu filho, o melhor para buscar um diagnóstico ou para fazer as intervenções, busque profissionais que são especialistas também em avaliar. Sim. A avaliação ela é fundamental. E a outra situação é que os protocolos que eu utilizo, aquilo que eu vou mensurar, né, porque hoje uma criança ela tem que ser mensurada, eu tenho que entender o quanto que ela tem daquele fator. Sim. Né? Não dá para a gente mais falar, eu sou agitado, eu não olho nos olhos. Isso não quantifica nada. Né? E por algumas situações, nós já também nos deparamos pelo inverso. Além da gente oferecer ali as características clínicas diagnósticas, nós também podemos o quê? Perceber que aquilo não é uma realidade. Aquilo é apenas uma situação ambiental que a criança vem passando. E aí nós temos hoje como grande referência, que é o DSM-5, que é o Manual dos Transtornos. Sim. E ele fala para nós o quê? Ei, tio Fernando, você vai avaliar essa criança em autismo? Então dê oportunidade para ela. Ou seja, você profissional não tenha pressa durante o processo avaliativo. Né? Vou até citar a última avaliação que surgiu para mim. Né? A família chegou e falou assim, Fernando, eu queria muito, eu vi no Google, a escola está percebendo características do autismo, eu estou com muita pressa. Aí eu virei para a mãezinha e falei assim, mãezinha, você procurou o profissional errado. Sim. Porque eu não tenho pressa de avaliar, o seu filho tem 3 anos de idade. O que significa não ter pressa? É eu dar oportunidade de mais encontros para eu entender aquela criança em um contexto clínico e também num contexto histórico. Porque hoje parte dos diagnósticos eles são computados e pontuados pela história de vida daquela criança. Sim. Desde a amamentação, desde a alimentação, da primeira fala, do primeiro andar. Né? Então, quando a gente tem as etapas do neurodesenvolvimento, elas têm que ser respeitadas nesse sentido. Então, Dr. Teia, parabéns pela sua colocação. A avaliação é ciência, é respeito e é o pontapé inicial para que a gente tenha sucesso na evolução do desenvolvimento de qualquer criança. Uma coisa que o Fernando trouxe, Michele, eu acho que é importante e aí vocês podem nos trazer mais. As famílias, de fato, estão tendo uma dificuldade muito grande com essa questão da pressa, da necessidade de um diagnóstico, o que vocês têm observado no dia a dia com relação a essas questões, né, ligadas às dificuldades das famílias? Sim. Eu acho que nós temos 2 perfis aí.
Nós temos a família que tem pressa, que é esse exemplo que o Fernando apresentou agora, né? Por também não ter entendimento, não ter recebido uma orientação sobre isso. Até por esse motivo, nós gostamos sempre de acolher a família antes. Isso. Nós não vou agendar já uma consulta sem ter informação, sem ter falado com a família antes. Então, por esse motivo, muitas vezes, a família, quando o filho está matriculado numa escola, às vezes ela entra ali, meu filho começa a ter dificuldades. Eu acho que questões também, grupo no WhatsApp, a mãe começa a comparar. Meu filho não está desenvolvendo como a maioria. A escola começa a chamar a família. E, ai, meu filho está com atraso na leitura, atraso na escrita. Começa também a remeter ali dificuldades, né? Nessa socialização, dificuldades em se relacionar com os pares da idade. Sim. A família entra nesse núcleo de ansiedade e quer resposta muito rápido, né? Mas temos também a família, que a escola já agendou reunião, lá na educação infantil, né? Eu vou estudar a pasta, muitas vezes, do aluno. Nós temos ali atas e atas, a escola apresentando para a família. Mamãe, seu filho está apresentando atraso, desenvolvimento nessas áreas. Entendi. Vamos agendar um especialista? E aí nós temos, às vezes, 2 anos, 3 anos, a escola pedindo. E a família, por N motivos, né? Às vezes Entendi. é mesmo por não ter facilidade, não ter um plano de saúde. O SUS, hoje, nós temos uma fila, às vezes, de 2 anos. E, às vezes, porque não está pronta para ouvir, não está preparada que o meu filho... Para aceitar também. Para aceitar, o meu filho tem um atraso, tem dificuldades. Mas eu acho que é importante usar isso a critério de conhecimento. Quando nós falamos de diagnóstico precoce, ou, mais importante que isso, quando nós falamos de intervenção precoce, o Brasil tem um atraso muito grande. Se nós pensarmos aí nos Estados Unidos, crianças com menos de 1 ano já estão sendo avaliadas e já está sendo realizada intervenção. Então, qual que é a dica? E no Brasil, isso grita a avaliação a partir dos 3 anos, 4 anos, né? Então, é um atraso. Não é o importante definir o diagnóstico, mas sim definir os marcos, né, desse atraso, um desenvolvimento infantil. Então, uma dica bacana e fica bem simples a família entender. Muitas vezes as famílias têm dificuldades em definir. Qual o profissional que eu vou agendar? Porque meu filho está apresentando dificuldades, eu não sei que profissional. Então, eu já dou essa dica para os professores, né, para os coordenadores de escola, quando e qual profissional indicado para as famílias. Vocês precisam olhar de forma muito sensível as questões de atraso desse desenvolvimento. Comparar as crianças aos pares da idade no desenvolvimento. Quais são os principais prejuízos que o seu filho ou seu aluno está apresentando hoje? É na linguagem? É no comportamento, né? É na aprendizagem escolar? Então, se o seu filho apresenta dificuldades na fala, um atraso de fala ou em questões de linguagem, você vai, primeiramente, agendar com uma fono. Né? Não é sempre agendar primeiramente com o neurologista ou com o psiquiatra. Porque a fono vai aplicar essa avaliação. Como o Fernando disse, nós temos um manual de transtornos mentais, o DSM-5, que ele já orienta a fono, a psicóloga, a neuropsicopedagoga, a UTO, apresentou uma disfunção e um atraso, nós vamos iniciar de 4 a 6 meses com as intervenções, com a reabilitação, desenvolver essas habilidades necessárias e aí sim fazer esse parâmetro. Depois da avaliação, com tempo de intervenção, esses fatores que estavam trazendo angústia e dificuldades para essa criança, angústia para essa família, persistem. Se persiste, temos sinais de algum transtorno. Aí a fono, juntamente com a família, já vai encaminhar essa criança para neuro ou para o psiquiatra. Aí nós temos já uma equipe, vai continuar com as intervenções. E aí eu tenho, sim, necessidade da neuropediatra para iniciar nessa equipe multidisciplinar. E uma questão bem importante, quando nós falamos da equipe multidisciplinar, mudou muito, né, Fê? Esse cenário. Por exemplo, Dr. Fabrício, ele faz parte da equipe multidisciplinar. Né? Hoje, gente, no cenário clínico, eu preciso, no cenário escolar, né, como neuropsicopedagoga institucional, quando nós falamos, por exemplo, de uma ferramenta fundamental para a inclusão escolar acontecer, que é o PDI. Né? O PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, Plano de Ensino Individualizado, que está ali dentro da Lei Brasileira de Inclusão.
eu não consigo, se a escola não oportuniza esse documento, ou se a família ou os terapeutas não encaminham as informações para o PDI, esse documento não vai acontecer. Sim. Mesmo sendo um direito do aluno com autismo. Sim. Aí eu preciso de quem para minha equipe multidisciplinar? Mesmo se esse aluno tem uma fono, um TO, psicólogo, um neurologista, todas as terapias, eu preciso do advogado na equipe multidisciplinar. Sim. Assim como, muitas vezes, eu vou precisar de uma assistente social quando, por vários motivos, a família não está cumprindo com seus deveres Sim. em oportunizar um tratamento para essa criança. Ou esteja passando por uma situação de vulnerabilidade social. Perfeito, Né? Enfim. perfeito. Então, nós vamos precisar do advogado, da assistente social, para ajudar a segurar nas mãos essa família e ajudar essa família a garantir o direito da família e do seu filho, tá? Então, mudou muito esse cenário da equipe multidisciplinar. Bacana. E é importante vocês colocarem isso, então, da busca, então, pelos terapeutas, né? Eu vou dar o exemplo da Gabriela, minha filha, né? Sim. Quando quando a gente viu que, olha, de acordo com os marcos, ela não estava falando, nós levamos um pediatra. O que o pediatra falou? Não, gente, não estou julgando o pediatra, mas, enfim, não era a área dele, né? Sim. Não espere, isso é normal, tem crianças que realmente atrasam, não sei o quê. Aí esperamos mais um pouco, nada dela falar. Levamos numa fono. Aí que realmente passou-se a verificar que, olha, realmente ela tem uma necessidade de intervenção. A questão do diagnóstico foi o que menos importou naquele momento. Embora já tivéssemos um diagnóstico também. Ou pelo menos um pré-diagnóstico. Vamos buscar as terapias. Vamos buscar as intervenções. Que é o caminho. Que é o caminho. É interessante a sua fala, doutor Fabrício, pelo seguinte. A ciência ela fala para nós de marcos do desenvolvimento. Existe muito aí um tabu de que seu filho vai desenvolver, calma, ele vai desenvolver. A gente tem que ter alguns cuidados com esse vai desenvolver. Sim. E é simples. Olha aí que bacana agora, né? Quem nunca ouviu vai ouvir agora. Interessante. Um marco do desenvolvimento, eu vou pegar um dos marcos, vamos lá? Controle de cervical. Esse controle nosso do pescoço. Uhum. Ele tem que vir com 3 meses, certo? Então vamos entender o que é dentro do esperado e o que não é. De 3 a 6 meses é o esperado para que aquele bebê adquira o controle da cervical. De 6 a 9 meses, ele já me dá um alerta de que, opa, a sua criança, o seu bebê ainda não adquiriu esse marco, ele está com possível atraso. Isso. E acima de 6 meses daquele marco, ou seja, se é com 3 que ele tem que controlar, eu passei de 9, eu não estou tendo o controle dessa cervical, eu estou afirmando que eu já falo de uma disfunção. Isso. Então é muito importante que os pais que estejam ouvindo a gente aí, participando desse episódio, entendam que marcos do desenvolvimento têm que ser respeitados. Até para gêmeos. Eu tenho irmãos gêmeos que um andou com 11 meses e o outro andou com 1 ano e 1 mês. Mas ambos estão dentro do marco do desenvolvimento. Uhum. Agora, eu não posso ter aquela criança que tenha mais de 6 meses e em atraso, que é geralmente a questão da fala, que é uma das primeiras características. Exatamente. Né? Então, com 2 anos, mais ou menos, a criança vai estar falando ali de 100 a 200 palavras. E no caso da Gabriela, ela não falava Isso, nada. então. Né? Se esperava até 1 ano e meio que alguma coisa, e aí chegou alguns 2 anos, ela falou, algo. Precisamos fazer algo. Perfeito. Né? Algo E às vezes, o profissional que te acolheu, né, falou, espera, vai acontecer. O papai fala pouco, a mamãe fala pouco. Não, gente, mas é uma criança que frequenta escola, é uma criança que está dentro do desenvolvimento. E aí, para esse desenvolvimento, nós temos influências ambientais? Temos. Sim. Né? Porque a gente tem rotinas e rituais dentro dos nossos lares, do nosso ambiente. Mas nós temos que respeitar que são o desenvolvimento da genética e o desenvolvimento desse cérebro. Sim. Então, nós temos questões que têm que ser respeitadas. Então, não deixem passar muito tempo esses marcos do desenvolvimento. Até que o Dr. Fabrício falou, levou na profissional, na fonoaudióloga, e ela logo detectou que, opa, alguma coisa, luzinha vermelha acendeu, estamos com atraso, vamos correr atrás para que a gente tenha maior acesso. A nossa luta, e às vezes é uma pergunta muito constante nas nossas palestras, por que está tendo tanto autista hoje em dia, Fernando? Né? Então, se todo mundo está querendo que as crianças sejam autistas, não. A gente sabe que hoje existe, a ciência ela fala para nós, que as características estão mais nítidas, mais claras, porque o mundo passou a estudar mais. Quando a Mi trouxe aqui de forma bem correta, que na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem ali características de diagnósticos mais cedo, isso é uma situação que vem acontecendo ao longo do marco do
do desenvolvimento da saúde no Brasil, vamos dizer, né? Sim. Antigamente era com 7 anos, depois passou para 5 o diagnóstico com autismo, depois para 3. Né? Hoje a gente já consegue. Então, por exemplo, eu já tive um encaminhamento de uma médica de Belo Horizonte, você lembra aquele caso que chegou para nós? De um bebê de 1 ano, e que ela suspeitava de características. E a primeira coisa que ela pediu foi: preciso de uma equipe. Sim. Você mora em Uberaba, então eu vou te indicar o Fernando para que a equipe dele possa observar. E olha o tanto que foi rico, o doutor Fabrício, porque nós observamos essa criança, demos o tempo da estimulação. A mãe queria bater na tecla de que era autista. E eu, conversando com a doutora Marcela, falava assim: eu acredito que Ela vai responder. ela vai responder. Ela vai me dar essa E oportunidade. uma coisa que é importante também, né, Fernando, que você trouxe assim, não importa o diagnóstico, importa que façamos o trabalho de intervenção. Sinais. Se vai ser diagnosticado com autismo, TDAH, isso não importa. Não O que importa é, importa. vamos fazer o tratamento e o acompanhamento o mais rápido possível. Perfeito. Eu costumo dizer para os pais que são palavrinhas ou letrinhas que eles estão preocupados. E que por Sim. trás da palavra e da letra eu tenho todo um desenvolvimento que é necessário ser observado. Então, se vai ser um TDAH, se vai ser um TEA, né? E a gente fala com propriedade por ter um filho assim, não é o mais importante. Sim. O mais importante é se ele entende regras e limites, se ele está conseguindo andar, se ele está conseguindo entender, se socializar, conversar, sentir o ambiente e não ter comportamentos disruptivos. Isso é o mais importante. Então, enquanto você está aí pensando num nome, vá em busca da solução para os sinais e sintomas, que eu acho que é muito mais importante. Exatamente. Óbvio que o nome ele vai vir automaticamente se for o caso. Né? Se não for o caso, nós vamos tratar de uma criança com atraso e que ele passou por um processo de estimulação que a Mi comentou, foi bem sucedido e que hoje ela não tem nenhuma demanda aí para estar sendo trabalhado. Né? E essa questão de atraso, eu acho que isso vai ajudar bastante os pais que estão assistindo. A maioria das demandas que eu avalio na clínica, que chegam na clínica, são crianças com dificuldades de aprendizagem, né? E geralmente essa criança está matriculada no primeiro ano do ensino fundamental ou no segundo ano. Então as famílias chegam com uma angústia imensa, uma preocupação imensa, porque o filho não está lendo e escrevendo. Mas os pais, né? Porque esses pais que não tiveram ainda a orientação de um profissional, conhecimento, chegam com essa mentalidade, com essa preocupação na leitura e na escrita. Então, já chama a atenção dos pais, nem tudo é transtorno, como nós falamos, e aí eu preciso desse especialista, né, dentro da minha área, por exemplo, para avaliar e definir. Por quê que o seu filho está apresentando dificuldades? Então, eu iniciei uma avaliação, eu atendo primeiro a família, para depois iniciar com a criança. Então, eu falo: pai, aqui ninguém vai falar de TDAH, porque muitas vezes os pais acham: meu filho tem TDAH, porque ele não está lendo, não está escrevendo, está matriculado no terceiro ano, no segundo ano, todos estão lendo e escrevendo, menos o meu filho. Então eu falo: esquece, aqui eu não vou olhar para o seu filho na avaliação pensando que pode ser TDAH, pensando que pode ser transtorno de aprendizagem. Eu vou olhar para o seu filho observando quais são as dificuldades. O que será que ele não desenvolveu, que está trazendo esse limiar de dificuldades na escola? E aí eu inicio uma avaliação. Então, a gente tem que segurar muito essa ansiedade dos pais. E o que eu chamo a atenção? Os pais estão precisando, com urgência, de treinamento de pais para realizar a desintoxicação do uso de telas. Sozinhos, os pais não vão conseguir. Entendi. Isso é um fator, gente, que está trazendo um atraso, tá, no desenvolvimento infantil. Já é uma fala nossa, grande, com os pediatras. Tá? Nós temos, sim, um público aí que está chegando com atraso significativo e que não é transtorno, mas que vai causar um limiar de atraso na comunicação, na linguagem, na aprendizagem da leitura, da escrita, da matemática. Então, essa criança, seu filho, está apresentando aí, no início da alfabetização, primeiro ano, segundo ano, está apresentando dificuldades significativas. É muito importante respeitar que nós temos pré-requisitos que antecedem a aprendizagem da leitura, escrita e habilidades matemáticas. E esses pré-requisitos, eles são fundamentais a serem desenvolvidos lá na educação infantil, na primeira infância. Então, as crianças não estão mais correndo, estão desenhando menos, estão brincando menos. As crianças,
Com a questão do tempo dos pais, né? Nós sabemos que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Sim. Mais uma vez, eu preciso de um profissional para ensinar, educar esses pais a ter qualidade de tempo, qualidade de vínculo. Então, as crianças não estão sendo estimuladas. Com isso, esse pai que chega muito ansioso, precisando do apoio da tia Mila na clínica, ele está focado apenas no comportamento, na ação, que o filho não escreve em letra cursiva. Mas para escrever a letra cursiva, eu preciso da motricidade grossa, da motricidade fina, ter desenvolvido lateralidade, eu ter também uma boa maturidade perceptiva, visual, eu ter comportamento para essa escrita. Sim. O filho não consegue, aí eu vou avaliar e percebo que ele não desenvolveu preditores para requisitos básicos. Então, eu percebo na avaliação que essa criança ainda não usa e não consegue usar a tesoura, pegador, né, pinça. Ele não consegue amassar uma massinha. Então, ele precisa desses estímulos anteriores para chegar a escrever em uma linha desse tamanhozinho. Muito pitutica essa linha. E ele é uma criança extremamente desorganizada, com disfunção executiva, que ele tem que escrever nessa linha muito pequena, mas ele ainda não consegue se organizar nessa mesa grande. Então, acho que é um exemplo simples para os pais buscarem os profissionais adequados, porque, gente, muitas vezes, uma dificuldade no desenvolvimento aí, da alfabetização, apenas um reforço escolar não vai ser suficiente. Porque o reforço escolar, né, o profissional formado em pedagogia, quando nós temos atraso no desenvolvimento, em habilidades, eu preciso do especialista. Porque o professor particular, professor de reforço, ele é muito importante. Mas ele vai trabalhar com conteúdos atuais. E muitas vezes aquela localização pedagógica da criança, eu tenho crianças que eu atendo que estão matriculadas no 5º ano, né? Mas a localização pedagógica são habilidades do 1º ano do ensino fundamental. Então, eu realmente preciso avaliar, detectar esses preditores, esses pré-requisitos, desenvolver, porque não vai acontecer um passe de mágica, né? Não vai acontecer um milagre, essa criança passar a ler e escrever pulando etapas. Entendi. Né? Tem outras questões importantes como que são fundamentais também se o seu filho apresenta dificuldades de aprendizagem. As entradas. Entrada auditiva, entrada visual, são questões de uma avaliação básica. Importantíssimo. Se eu tenho uma otite não tratada, já é suficiente para interferir no desenvolvimento da consciência fonológica, que é um pré-requisito para a alfabetização. Entendi. Tá? Então, passar pelo oftalmologista. Então, eu tenho muitas áreas. Sim. Questão do sono. Só isso. A criança pode não ter nenhum transtorno. A criança que não tem qualidade de sono, a criança que não tem uma alimentação significativa em vitaminas, em minerais, uma criança aí que vive em um ambiente hostil, né? Questões, separação de pais, mudança de escola, tudo que possa causar alguma mudança, tudo isso são fatores importantíssimos para gerar dificuldades de aprendizagem. Tá? Então, é bem importante ressaltar isso. Então, Mila, isso que você trouxe, que o Fernando também trouxe, assim, nos chama muita atenção de que, muitas vezes, hoje, talvez o nosso maior objetivo é cuidar da família, é cuidar de quem cuida primeiro, para depois a intervenção na criança ou no estudante, né? Nós temos um tema de uma palestra nossa, que é eu preciso estar bem para o meu filho estar bem. Isso. Então, esse é uma palestra que a gente costuma levar em vários locais, que fala muito sobre isso, né? Então, o ambiente, ele diz para nós quem é essa criança, né? Então, durante uma anamnese, a gente consegue perceber ali o que está acontecendo, às vezes, que é muito ambiental, né? E, às vezes, as famílias elas buscam tanto as terapias e que, às vezes, a primeira organização tem que ser ambiental. Sim. Né? E eu vou até citar aqui o Dr. Caio Abujade. Quem não conhece, por favor, já vamos seguir. O Dr. Caio Abujade é um psiquiatra infantil de Campinas, Rio de Janeiro. Cara fantástico. E uma vez nós estávamos dando palestra junto em Poços de Calda, até no mesmo ambiente. Aí uma mãe perguntou, olha, o meu filho, ele é TEA, ele faz TO, fono, psico, neuropsicopedagogo, ecoterapia, natação. O que mais que eu posso fazer para ele poder evoluir? E aí o Dr. Caio, com toda a sua simplicidade, virou e falou assim para essa família, a terapia do amor.
Você tem que amar mais o seu filho. Sim. Ela falou, mas eu amo o meu filho, né? Ele falou assim, você tem que amar. E ele fez uma pergunta muito interessante, que foi a seguinte, e serve para você, pai, mãe, tio, tia, avô e vó, né? Quando é que foi a última vez que você sentou com seu filho, com seu sobrinho, para brincar com ele no chão? Isso nos retrata a questão ambiental. Sim. Né? Eu só vou brincar com meu filho se eu estiver bem. E aí, se eu não estou bem, eu não vou conseguir. Então, pais têm que também receber suporte terapêutico. Sim. Né? Tem a Mi vai me lembrar agora o nome nós participamos até de um livro lá em Uberaba, organizado com vários capítulos, e foram convidados vários profissionais da área, dizendo que filhos não nascem com manual, né? Isso. É isso isso mesmo. Então estou bem de memória, né? Filhos não nascem com manual. Então nós tivemos uma participação e aí um dos capítulos foi justamente esse. Né? Quando é que você brincou com seu filho pela última vez? Sim. E aí isso toca a gente, né? A gente precisa de estar bem para tudo isso acontecer. Legal Bacana. o Fernando falar sobre isso. Por exemplo, dentro das terapias, cada profissional usa o seu termo, né? Uhum. Mas eu gosto muito de usar o reforço positivo. Sim. Então, às vezes, essa criança, ela entra ali no início do atendimento, a tia Mi já combina. Olha, já trabalho com a previsibilidade, que a criança com autismo precisa, com TDAH precisa. Então, olha, hoje nós temos 4 atividades. Quando você finalizar essa atividade, eu mostro a última, Uhum. você vai ganhar o adesivo tal, porque aí eu tento também trabalhar com reforço positivo dentro do interesse de cada criança. Sim. Mas uma questão que eu venho trabalhando há alguns anos é usar o reforço positivo como uma brincadeira com o papai, com a mamãe. Andar de bicicleta. Então, não com o é pai, levar no shopping, comprar um brinquedo. lanche, um brinquedo, não é isso. Eu vou sentar com essa família, eu entendo melhor, né? Lógico, né? Uhum. E aí eu entrego uma figurinha com vale assistir um desenho com a minha mãe. Sim. Com vale jogar videogame com meu pai. E aí, isso parece que é uma coisa, gente, tão simples, mas isso é o máximo para as crianças. Se a gente pensar na rotina, os pais não estão tendo tempo de fazer isso. E nós, como pais, estamos negligenciando muito isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que até olhar um Com pouco para dentro e falar, certeza. cara, Claro. será Com que realmente eu estou sendo aquilo que meu filho espera de mim, né? Com certeza. E assim, gente, independente da idade, né? E é geral isso, né? Da idade. Sim. Você tem a sua pitutica, né? O João já tem quase 11 anos. Minha filha já está fazendo 27 anos e ela me pede tempo. Sim. Pede. Mãe, eu quero um tempo com a senhora. A senhora tem um tempo para mim hoje? Ela manda no nosso grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, nós 3. Uhum. Papi, você e a mamãe, deixa o horário 8 horas da noite hoje para a gente conversar um pouco. Porque ela Agendando. também é adulta, Sim. ela tem as atividades dela. Sim. Mas independente, eu também, né? Eu também, meu pai quase 70 anos, às vezes eu mando um áudio, ou dou uma ligadinha e falo, oi, você não tem filha? Ou então ele me manda, sabe? Então, sim. a gente precisa muito pensar sobre isso. E se a gente pensar, então, valorizar ainda mais esse tema, né, principal nosso, que é o autismo, Uhum. hoje nós temos um documento, né, no Mundial publicado, falando de terapias validada em evidência científica para o bom prognóstico da pessoa com autismo. Sim. Uma das principais chama-se psicoeducação. Olha o tanto isso é importante. A integração sensorial a musicoterapia né, a terapia O ABA. comportamental cognitiva, Uhum. o ABA, Uhum. mas a psicoterapia, que é esse ato de educar a família, educar a escola a saber compreender sobre os transtornos, Sim. sobre as especificidades. Uhum. Né? Então, essa questão de sentar com a família e acolher, sentar com a família e educar, é fundamental quando nós falamos em autismo. Não é à toa que a psicoeducação foi publicada num documento que é a nossa base hoje. Sim. Isso é bem importante, né? Bacana. Dizer. Muitas vezes, gente, nós vamos encontrar aí é uma fala importante das escolas para mim. Mi, o que eu faço com a família? Que eu já chamei, a criança está apresentando um atraso, já tem alguns anos, né? Mas a família ainda não marcou com o médico, não agendou nenhum especialista. Isso acontece. A gente não pode desistir. Acho que é importante, né? Falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Nós não vamos desistir. É o nosso comprometimento
né? Nossa ética, dentro da nossa formação. Sentar com a família, apresentar. Eu peço muito para as escolas, que é uma dica até para as escolas, fazem a ata sempre. Colocou a data, apresenta o que foi falado para a família, apresenta a fala da família, assina, né? Vai chegar um dia, né, que eu vou falar, olha, mãe, às vezes essa criança já vai apresentar um atraso importante na aprendizagem escolar. Na escola, vou mudar de escola, porque meu filho não lê, não escreve, meu filho está apresentando dificuldades. É nesse momento que a gente tem que acolher. Olha, mãezinha, nós temos já 2 anos precisando de um especialista. Sim. A escola não consegue desenvolver essas competências, porque a escola não é terapia. Né? Então, chegou agora o momento que essa criança já está respondendo e apresentando todo esse atraso. Então, é muito importante ter esses documentos para afirmar. E a dica que eu dou, gente, continuar tentando. Eu não vou desistir. São muitas, são muitas questões que impedem dessa família chegar até esse profissional. Sim. Temos que insistir. Logicamente, numa questão aí de vulnerabilidade, né, que nós falamos, aí nós precisamos realmente, em equipe multidisciplinar, acolher e segurar na mão dessa família. Né? A gente tem que segurar na mão de muitas famílias. Hoje, eu percebo, às vezes, uma mãe ali que tem dificuldade para o iniciar, né? Eu falo, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, a tia Mi vai segurar a sua mão, já aconteceu, eu vou segurar a sua mão e eu vou te apresentar a pai. Sim. Porque ela tinha medo, né, de ir até a pai. Eu fui com ela na pai. Olha, eu vou com você conhecer 3 colégios. Vamos juntas? Então, em muitos momentos, a gente tem que sair do nosso cenário de 4 paredes e ir para o campo social ajudar essas famílias, Sem viu? dúvida, Isso é sem bem dúvida. importante, né, Fê? Sem dúvida. Uma coisa que me chama muita atenção no trabalho que vocês fazem e que eu acho muito bacana é a valorização da escola em todo esse processo. E principalmente a valorização do professor. E o que nós temos observado, e aí me corrijam, e depois eu quero entender um pouco então desse trabalho que vocês fazem, a importância disso, é que realmente os professores estão com uma dificuldade muito grande em todo esse processo, né? E de fato isso realmente está acontecendo. O que vocês têm buscado nesse auxílio tanto da escola como do professor? Eu acho que a escola ela é fundamental. Eu costumo dizer que quanto antes a criança entrar, ainda é tarde. Né? Então, a criança precisa de frequentar, desde o seu primeiro ano ali de vida, frequentar a escola. É ela que vai ajudar essa criança no desenvolvimento neuropsicomotor. Sim. Ele é base para que ela chegue no fundamental bem estruturada, bem evoluída. Né? E aí vou citar, gosto muito da prática, eu fiz uma devolutiva que... Para vocês entenderem, a avaliação ela tem ali de 7 a 8 encontros e o último é a devolutiva. Vem os pais para dentro da nossa sala e a gente devolve para eles ali, em termos de relatório, de apresentação de PowerPoint, tudo que aconteceu nessa avaliação. E a queixa dessa mãe é que a criança não andava, tinha atraso na fala, mas a mãe só ficava com ela no colo ou no carrinho, e ele já com 3 anos de idade. E aí foi quando eu falei, seu filho tem que ir para a escola. Nossa, mas se ele for para a escola, ele vai chorar muito. E, na verdade, não é o filho que vai sofrer, é o pai que sofre. Sim. Né? E aí, olha que interessante, Fabrício, eu dei o tempo para essa avaliação. O que foi o tempo? O combinado foram 6 a 8 encontros. Nós fizemos de 6 a 8 encontros e eu falei o quê? Eu não vou ver o seu filho 2 vezes por semana, eu vou ver o seu filho 1 vez por semana. Você vai pôr ele na escola amanhã. E aí a mãe foi e colocou na escola. Quando nós chegamos no último encontro, aquilo que eu tinha preenchido em termos de neurodesenvolvimento, ele já tinha alcançado 5, 6 pontos a mais, só de ter frequentado a escola 1 mês. Sim. Então, a escola, o professor é importantíssimo para o desenvolvimento das crianças. Às vezes, o que nós temos hoje como realidade nacional é a forma de capacitar esse professor. Isso é que me preocupa muito. Né? Nós temos alguns estados aí, eu posso até citar, que é um estado muito parceiro nosso, Santa Catarina. A gente vai muito a Santa Catarina ministrar essas capacitações. É um estado que preocupa de perto com a evolução das suas crianças. Então, a capacitação ela acontece na prática. Né? Alguns outros colégios da região e demais regiões, eles parece que não conseguem efetivar uma boa capacitação.
Porque uma capacitação não é só eu ir ali, colocar 1000 professores no anfiteatro e ministrar uma palestra, né? A capacitação ela tem que surgir de dentro para fora da escola. Então, eu tenho que ir lá. Então, hoje nós vamos falar do meu João numa reunião escolar. Então, a mediadora tem que participar, a professora tem que participar, o coordenador tem que participar. Às vezes, algumas escolas a gente marca a reunião e a hora que a gente vê tem só o coordenador. Aí a gente vai se deparar com qual situação? Hierarquia. Então, o coordenador escuta para depois passar para o mediador, sendo que, às vezes, numa reunião direta, eu ia conseguir muito melhor elaborar a melhor prática desse mediador perante essa criança. Até para a gente evitar o telefone sem fio, né? O sem fio, doutor Fabrício, isso a gente tem que cortar. Né? Mas porque a informação vai chegar desencontrada. Vale ressaltar, nós temos escolas que são fantásticas. As reuniões acontecem assim. Sim. Com mediador, com professor, mas ainda temos escolas que precisam passar por uma evolução dentro dessa prática, né? E aí eu quero deixar um recado para os colegas aqui da minha área, da área da saúde, vamos dizer assim, né? Vocês profissionais que atendem crianças com autismo, não fiquem só mandando protocolos para a escola preencher. Não fique só cobrando da escola. Vai até a escola oferecer ajuda. Sim. Vai até a escola oferecer opções. Não existe a criança que não consegue. Né? Uma vez a gente estava sentado numa reunião e a professora virou e falou assim, eu desisto. Aí eu virei para ela e falei assim, eu queria só uma resposta. Quem tem mais cognição, você ou ele? Eu falei, então você não pode desistir. Você está seguindo o caminho errado. Vamos seguir um novo caminho? E aí pronto. É seguido um novo caminho, é feito o documento que a Mi falou tanto do PDI e a gente consegue adaptar melhor, flexibilizar melhor para essa criança. Mas hoje, se eu fosse um ministro da educação, o que eu mais investiria hoje seria, com certeza, na formação do professor, na formação base. Sim. Hoje nós temos muitas escolas, faculdades, universidades online. Às vezes esse professor se formou sem nem ter acesso à prática, a uma sala de aula. Sim. Né? E você, coordenador de escola, eu gosto sempre de deixar esse recado. O professor ele tem que ter perfil. Eu, tio Fernando, se eu fosse professor hoje, eu teria perfil do quê? Da educação infantil. Porque eu amo criança pequena. Às vezes, um outro tio Fernando ia preferir o quê? O Fundamental 1, 2. Então, a gente tem que construir a nossa escola como uma instituição realmente de muita responsabilidade. Agora eu vou falar quais são as principais dificuldades que as escolas estão vivenciando para fazer a inclusão escolar acontecer. Gente, está acontecendo inclusão nas nossas escolas, públicas ou privadas? Eu não tenho medo de dizer, tá? Não está acontecendo. Não está acontecendo. Está perto de acontecer? Está muito distante. Uma das questões principais que está, sim, trazendo entraves é que é direito... Primeira coisa, inclusão escolar. Não é só para o aluno com autismo, com deficiência, o aluno público-alvo da educação especial. Vamos pensar assim? A inclusão escolar é para todos. A inclusão escolar é para os professores, tá? A inclusão escolar é para os alunos típicos e atípicos. A inclusão escolar é para essa família também, é para todos. E aí, a peça fundamental que nós já falamos muito hoje, pensando que é direito, não, eu falando de direito com o doutor Fabrício, expert né? aqui na nossa frente. Mas a Lei Brasileira de Inclusão, Mas aprendemos diz com o ele, tempo todo, não, né? mas outra coisa, vocês são também letrados e vivenciam isso dia a dia. Sim, sim. Né? Eu acho que para trabalhar na educação especial ou na educação, nós precisamos ser profissionais generalistas. Nós precisamos entender um pouquinho de cada coisa. Então, o que está trazendo o maior entrave para a inclusão escolar acontecer a primeira questão, formação dos professores, que é garantido por lei, mas as escolas não estão fornecendo a formação durante o ano inteiro para esses professores, né? Esse é o maior entrave. E aí, o que acontece? Primeiro dia de aula, a professora já recebe aquela turma e ali já tem 1 ou 2 ou 3 alunos, por exemplo, com autismo. Mas essa professora não foi fundamentada, orientada, né? Não foi apresentado o PDI anterior dessa criança. E ela já inicia o primeiro dia de aula com vários alunos novos.
né? Vamos pensar que dentro de uma sala nós temos vários alunos neurodivergentes e ela não tem orientação nenhuma. Já inicia ali a questão das dificuldades. Então, a falta de informação das especificidades, a falta do PDI desse aluno já vai oportunizar imensas dificuldades para o aluno e para o professor. Pode Tem- interromper só um Claro, minutinho, claro. Mi? Explica para nós, por favor, o que é o PDI, a importância desse PDI. Ótimo, Eu acho que, ótimo. né, como leigo no assunto, o que É, passa para nós, sim. por favor? Gente, o PDI é um documento garantido por lei. Não existe ainda, né, nada que apresente um modelo, tá, de PDI. Uhum, Então, a escola, é obrigatoriedade da escola realizar esse documento. uhum. Esse documento, ele tem objetivo em eliminar, reduzir todos os tipos de barreiras que impedem a inclusão escolar acontecer. E o que eu ressalto isso? Muitas vezes as escolas não realizam, até por medo e falta de conhecimento. É mais um documento extenso. E aí, esse documento fica na gaveta. Ficou na gaveta, já não é PDI. Sim. Hoje, né, com todos esses anos trabalhando com PDI, eu já levei muitas formações de PDI. Até semana que vem eu vou lançar meu primeiro conteúdo, primeiro material com PDI pronto e orientação. Olha que legal. Um e-book, né, Mi? É um e-book, Sim. tá? Porque as famílias já estão entendendo através, né? Uhum. Você publica muito sobre isso, Uhum. as informações estão aí. Então, as famílias já entendem do direito a esse documento e a escola ainda não conseguiu fazer por vários motivos, até de conhecimento e informação. Então, agora as famílias estão contratando um profissional para fazer o PDI e apresentar ele pronto para a escola e depois a escola dá continuidade. Olha que Mas é bacana. importante lembrar que é obrigatoriedade a escola fazer esse Entendi. documento. Então, com todo esse estudo, todos esses anos me dedicando ao PDI, e agora lançando o meu modelo de PDI, eu vou apresentar para vocês as etapas fundamentais. Para ser PDI, o que não pode faltar. Primeiramente, já anteriormente dizendo, não se preocupe, gente, você que é escola, não tem nada ainda dizendo qual que é o estilo desse documento. Pode ser num caderno brochura, pode ser numa pasta catálogo, pode ser em um arquivo. Eu sempre oriento a não ser descritivo. Esse documento, ele precisa ser um documento que norteie. É uma escrita rápida, objetiva. Uhum. Primeira etapa do PDI, para ser PDI de verdade, a história do aluno. A história do aluno vai ser realizada com a participação da família. Então, a escola vai sentar com a família, vai colher informações da vida dessa criança, desde o início da gestação até aquele momento. A história do diagnóstico, né, a história escolar, quais são as dificuldades, quais são a questão da rotina dessa criança, as especificidades. Quando nós pensamos no autismo, é muito importante entender quais são os comportamentos restritos, repetitivos, o interesse naquele momento, se tem uma seletividade alimentar, a medicação, tudo isso precisa estar na história do aluno. Sim. Passamos a história do aluno, nós estamos na segunda etapa do PDI, que são os laudos, o diagnóstico. Então, ali, tudo, né, o laudo médico, se ele é acompanhado ou se ele já foi acompanhado por algum especialista, Uhum. a família tem direito, é direito da família, é direito desse aluno e é direito do professor que o Fernando Calil encaminhe um relatório dizendo quais são as dificuldades na área da terapia ocupacional, na área do desenvolvimento da psicomotricidade, Uhum. quais são as dificuldades. E aí eu peço sempre um relatório que fale com a escola. Sim. Eu não quero um relatório científico, com termos científicos. Muitas vezes eu entro em contato, olha, a gente está iniciando a elaboração do PDI do aluno. Fono, poderia fazer um relatório que converse com a professora? Então, a segunda parte é a união de todos esses documentos. Já aconteceu, que vale também, acho que vai ser uma dica legal para as famílias, de eu estar entrando em contato com uma profissional do plano, e aí ela apresentar, olha, nós somos proibidos apresentar relatório. E aí, eu sei que não é escolha dela, mas eu encaminhei uma carta já ali com os dizeres, tá? Com o artigo da lei, dizendo que é obrigatoriedade da equipe multidisciplinar apresentar estudo de caso, informação, Sim.
Porque se eu não tiver informação das especificidades através dos profissionais especialistas, eu não tenho PDI. Entendeu? Segunda etapa, então, do PDI é a questão de colher aí todas essas informações do laudo, né, dos especialistas. Depois, nós vamos para, eu acho que é um dos fatores principais, que chama-se avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é um momento que o professor da sala de recurso, né, desse serviço do AE, a professora regente, a professora de apoio, a professora mediadora, esses profissionais, eles precisam de ter um momento individualizado com esse aluno e realizar uma avaliação diagnóstica, tá? Através de que pauta? Através de... Qual que é a localização para iniciar essa avaliação? Bom, se o meu aluno tem diagnóstico de autismo, apresenta dificuldades de aprendizagem, está matriculado, por exemplo, no 6º ano do Ensino Fundamental 2, eu preciso realizar uma avaliação. Primeiramente, vamos pensar no documento do MEC, a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Quais são as competências básicas que o aluno do 5º ano necessita desenvolver para ser matriculado no 6º? Vamos avaliar ali se ele desenvolveu as competências básicas de 5º ano? Ok. Ali, de forma individualizada, eu preciso avaliar o que ele desenvolveu, o que ele não desenvolveu. E hoje... Gente, os professores precisam de tanto apoio, porque o professor, quando ele acolhe um aluno com autismo, com deficiência intelectual, ele vai para o Google, os professores me contam isso, e colocam assim, atividade adaptada para aluno com autismo no 5º ano. Não existe nada pronto, principalmente para o autismo. Ele não vai encontrar essa ajuda, pensando que isso é uma das áreas para o PDI e para ajudar o professor. Só que a adaptação curricular é uma das últimas etapas do PDI. Sim. E aí o professor não tem as fundamentais primeiras. E aí ele não consegue fazer adaptação na atividade, nas provas. Eu posso garantir para vocês que as principais dificuldades enfrentadas pelo professor é como adaptar uma atividade, uma prova. E aí a avaliação diagnóstica realizada, ela vai mostrar para a equipe, para o professor, qual a localização pedagógica que esse aluno, que eu disse como exemplo, que está matriculado no 6º ano. Eles vão descobrir, de repente, que esse aluno que está matriculado no 6º ano, a localização pedagógica dele é do 2º ano do ensino fundamental. Ele não está alfabetizado, ele não escreve, ele não lê, ele não tem fluência leitora. A partir da avaliação diagnóstica, eu já defini a localização pedagógica. Então, se eu já entendo que ele não desenvolveu ainda as competências do 2º ano do ensino fundamental, eu já entendo o tipo de adaptação que ele vai precisar. Entendi. E aí isso não acontece nas escolas. A avaliação diagnóstica, então, é fundamental. Tem uma outra questão, muito importante. As escolas estão sempre tentando flexibilizar, né? Então, outro exemplo, gente, que não vai ajudar o seu aluno. É direito do aluno, público-alvo, a gente pensar na educação especial, necessidades educacionais especiais, que é o aluno com TDAH, dislexia, e necessidades especiais, que é o nosso aluno com deficiência intelectual, autismo. Então, a flexibilização no currículo é um direito do aluno com TDAH e dislexia, por exemplo. Ok. Mas, se eu não definir a localização que ele está na matemática, como que eu vou definir uma flexibilização? O que é flexibilização? Para todos entenderem, eu acho que isso vai ajudar muito. Então, eu tenho um aluno no 5º ano, com diagnósticos de TDAH e descalculia, transtorno de aprendizagem na matemática. E aí eu fiz a avaliação diagnóstica e eu entendi que ele não desenvolveu competências básicas do 3º ano, as 4 operações básicas. Então, não vai adiantar o professor pegar aquela prova que ele preparou para a turma, que tem aí 5 folhas, 40 exercícios. Então, para o meu aluno com TDAH e descalculia, de 40 exercícios, eu vou reduzir para 10. Mas ele não desenvolveu as competências do 5º ano. Então, não tem sentido ele apresentar 10 exercícios que esse aluno apresenta um atraso maior que 2 anos. Não adianta flexibilizar. Então, hoje, gente, eu afirmo para vocês que o maior impasse está sendo nessa questão das adaptações, que a avaliação diagnóstica vai ajudar muito. E aí, no PDI, história do aluno, diagnóstico, avaliação diagnóstica. Depois da avaliação diagnóstica, aí sim eu venho para o planejamento.
Planejamento curricular, planejamento das atividades. Depois disso, eu venho para o monitoramento. Depois do monitoramento, adaptação. Vai ser adaptação no tempo dessa criança na escola. Olha, ele não tem ainda condições, por questões sensoriais, maturidade, por várias áreas de disfunção, de estar na escola por 4 horas. Então, nós vamos iniciar com 2. Adequação na temporalidade do aluno. Definimos que esse aluno está matriculado no 7º ano, mas a localização pedagógica dele é no 3º ano fundamental. Aí vamos entender a adaptação. Aí sim, é a última área do PDI é a área da adaptação. Entendi. Mas as escolas estão tentando assumir ela como primeira área, Uhum. certo? Uhum. Então, o PDI é fundamental, é direito. O PDI não é um documento que vai ficar na gaveta. Eu posso ver o PDI na escola. Você, como advogado, pode pedir para ver o PDI. Uhum. Qualquer um, os pais podem pedir para ver o PDI. Eu já Uhum. cheguei numa escola, a escola fala, não, o PDI aqui a gente não apresenta, né? A gente não apresenta os profissionais. E aí nem a escola sabia. A partir do momento que tem as barreiras nessas etapas, nós não temos o PDI. Não funciona. Ele é fundamental. Ele é fundamental para a escola conhecer esse aluno, para a escola receber orientação sobre esse aluno. Ele é fundamental. Ele reduz todas as barreiras Entendi. que essa criança Nossa, enfrenta. Mi, é muito importante Muito isso. importante. E as escolas estão negligenciando. E pelo que você me disse, é uma ferramenta que pode ajudar muito, pelo que você nos disse, né? Sim, sim. É uma ferramenta que pode ajudar muito todo esse desespero que o professor tem no dia a dia dele, né? Ou seja, como que eu vou adaptar material, como que eu vou adaptar prova, como que eu vou lidar no dia a dia dessa criança Sim. atípica, né? Fundamental. E é Então, olha que interessante importância. porque o autismo, eu costumo usar o termo montanha-russa. Ele é uma montanha-russa. Ele tem momentos da vida que ele está mais organizado, que os estímulos sensoriais não estão interferindo diretamente. Tem momentos da vida que está interferindo mais, né? Então, hoje eu tenho aqui o João, que está no 5º ano, que está indo super bem com relação a comportamentos disruptivos. Uhum. Mas esse mesmo João, quando ele estava no 3º ou quando ele estava no 4º, ele teve episódios de comportamentos disruptivos. E aí, se no PDI consta o TO que foi lá, orientou o que fazer nesse momento, o que evitar, porque o que a gente tem que fazer é evitar chegar à crise. Uhum. O melhor remédio para a crise é saber qual é o gatilho. Então, aí lá no PDI vai estar constando os possíveis gatilhos. Sim. E aí eu vou fazer antecipações como professor. E isso vai me ajudar, vai ajudar os demais colegas, né? Então, assim, eu acho que o caminho para as escolas é o PDI, um PDI bem feito com Sim. participação de todos os profissionais. É comum a gente ver um PDI feito só pela escola. Sim. Eu já cheguei numa reunião de um paciente novo meu, deixa eu ver o PDI, mas vocês nunca me chamaram para participar do PDI e tal? Ah, Sim. não, escreve aqui. Então, assim, depois que nós tomamos a iniciativa é que a escola buscou. Então, acho que é um conjunto. Então, um ponto fundamental também do PD é isso. Ele é feito a várias Por mãos. equipes. Isso. Por Ele toda tem uma que ser equipe. feito por várias pessoas. Sim. Que bacana. E o fundamental também no PDI, que é essa área que eu denominei nesse material, que é a avaliação de monitoramento, Uhum. não adianta o professor fazer a avaliação diagnóstica, definir quais são os pré-requisitos, os preditores que ele não desenvolveu. Uhum. E aí ele definiu ali, então, nós temos que estimular, desenvolver essas áreas. E aí ali eu tenho que colocar a data da próxima avaliação, Uhum. porque eu tenho que monitorar. Sim. Então, se foi avaliado hoje, vamos então em equipe decidir que na primeira semana de agosto nós vamos avaliar se ele desenvolveu. O que acontece? Muitas vezes faz avaliação e nada é avaliado, ou vai ser avaliado lá no final do ano ou no início do ano que vem. Então, a escola precisa monitorar Uhum. os objetivos, porque muitas vezes, principalmente na deficiência intelectual, os objetivos têm que ser poucos e eles levam um tempo maior, tá? Para desenvolver. Então, eu preciso monitorar, porque muitas vezes eu não vou ter resultado porque ele não está pronto para desenvolver ainda aquele objetivo. Então, eu tenho que dar 3 passos para trás, Uhum. desenvolver pré-editores, mais uma vez, Isso. daquele objetivo. E E a o- questão que eu acho importante lembrar, às vezes acho que era isso que você ia falar. Acho A que gente não, tem hein? isso. Eu acho que é. Do currículo funcional. Errou. Ah, não? Gente, para quem nunca ouviu falar em currículo funcional, olha que importante. O currículo funcional, ele foi criado para os nossos alunos com deficiência intelectual, que está matriculado na escola regular,
que não vão ser contemplados do currículo escolar. Uhum. Quantos alunos estão matriculados numa rede regular, com deficiência intelectual, nas 3 áreas? Uhum. Na área conceitual, que é a responsável pela aprendizagem escolar, então, é nível severo na área conceitual. Tem 15 anos e não lê, não escreve, não diferencia símbolo de letra. Na área social, também, nível moderado, às vezes. E na área prática, que é vida diária, Uhum. né? Também. E aí, esse aluno tem, muitas vezes, o professor de apoio, Uhum. só que a escola fica tentando inserir o currículo escolar. E esse aluno não desenvolveu competências básicas. Escovar um dente, autocuidado, higiene pessoal, né? Nós temos um paciente que ele não tinha a autonomia de ir até o filtro e encher a sua garrafinha de água. Ele precisava que a professora de apoio identificasse a hora que ele tinha sede Uhum. e enchesse a garrafinha de água para ele. Coisas Sim. pequenas, simples, mas que para o dia a dia são fundamentais. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar com currículo funcional, hoje, gente, é muito usado na APAE por ser deficiência intelectual, mas eu já estou levando para dentro das escolas, para os casos de deficiência intelectual. Então, quando eu comecei a levar currículo funcional para as escolas começaram a se assustar, né? Até mesmo de dizer assim, não, mas isso não é uma competência o professor desenvolver. Mas é. Porque o documento do MEC, BNCC, as 2 últimas áreas que são obrigatórias para a escola desenvolver é autonomia e autocuidado. Então, quando a gente afirma, né, Fê? Para o professor de apoio, para a escola, sim, você pode desenvolver autonomia e autocuidado. Vamos traçar um objetivo? Aí traça o objetivo. A escola e a família. Quais são comportamentos, ações que poderíamos desenvolver nesse aluno para trazer um pouquinho de autonomia no dia a dia em casa, no ambiente social, né? Gente, o próprio uso de uma calculadora, né? Entender se o produto é mais caro, mais barato, coisa assim, higiene pessoal. É, sim, papel da escola desenvolver autonomia e autocuidado. Então, começar a pensar em inserir um currículo funcional dentro da escola é fundamental para os nossos alunos com deficiência intelectual. Gente, de verdade, vocês podem não acreditar. O Fernando sabe muito disso. Às vezes chega um paciente para mim com diagnóstico de deficiência intelectual, moderado, né? Matriculado numa rede regular, eu falo, mãe, me traz os materiais da escola antigos? De verdade. Já acompanhei paciente, 3 anos consecutivos, um caderno com uma vogal, pontilhado, para o aluno, já com 12, 15, 16 anos, passar ali o canetão em cima, folhas e folhas em branco do aluno fazendo desenho. E aí ele perdeu 3 anos, às vezes, de uma oportunidade de desenvolver habilidades para a vida dele. Sim. Eu acho que é pouco falado de currículo funcional hoje, a gente pode começar a falar. Isso é importantíssimo. Sim. Olha que bacana. O que eu ia falar é só um recorde. Eu sou muito esperançoso. Isso é ótimo. E no último mês, está tendo uma procura muito grande, né? Aí é um pouco mais a área da MI, né? Esse PDI, de famílias, no particular, buscando lá o Avivar para que faça o PDI. Olha que interessante. E de escolas de diversos municípios aqui do Brasil buscando. Então, assim, eu acredito. Eu acredito que falta um startzinho, a minha presença, a sua presença, a presença de outros profissionais na escola vai ajudar também, porque é tudo muito novo, né, Fabrício? Sim. Então, a gente também tem que entender essa demanda que Sem acontece com eles. Eu vou dar um exemplo essa semana, uma família que eu encaminhei para vocês, né, de Uberaba. Esse paciente tem 4 anos que eu acompanho, o Fernando também. Hoje ele está no 2º ano do fundamental. E por que eu encaminhei para vocês? Já foi feito um trabalho na escola. O ano passado eu tive 10 encontros com a escola. Com a professora mediadora, com o professor regente, proprietária da escola, coordenadora da escola, né? Autismo, transtorno de processamento sensorial. O ano passado ele estava num transtorno opositor desafiador, não está mais. TDAH e altas habilidades. E aí, todas as sugestões de adequação no ambiente, curricular, PDI, tudo foi feito. E aí, esse ano, inicia o ano, nada foi feito. Porque da mesma forma que nós temos escolas, gente, sensacionais, que só faltava
um apoio de especialista. E tá tudo lindo. Todo mundo com dificuldades, mas está caminhando. Sim. Mas essa escola, tudo que foi combinado, que foi ofertado, não foi falta de conhecimento, de informação. Eu fui, Fernando foi, a psicóloga, a fono, todos nós. Nada foi feito. Nada, nenhuma ação. E a mãe, gente, os pais se sentem muito cansados. A mãe desistiu. Conseguiu uma documentação para o filho ficar fora da escola esse ano, que isso me dói muito, porque o ser humano, antes de qualquer coisa, ele é social. E a criança, independente de diagnóstico ou não, ela precisa imitar. Ela precisa imitar, principalmente com os pares da idade. Então, doeu muito em mim essa decisão da mãe de tirar, mas a gente tem que se colocar no lugar dos pais. Eu não vou conseguir por muito tempo ver a minha joia preciosa, né? Ser maltratada, ser discriminada. Sim. E aí, como ele é muito inteligente, ele não quer ir para a escola. Por mais que ele tenha essa disfunção na teoria da mente, em se comunicar os sentimentos, ele já afirma que não quer ir para a escola. Então, foi decidido pela mãe, né, com apoio da neurologista, nós conversamos, que ele vai se ausentar da escola. E já tem um tempo que eu estou pedindo para a mãe buscar um especialista. Agora, com a nossa parceria, que nós temos você como especialista mesmo em autismo, encaminhei a mãe para vocês, porque ela precisa muito de ajuda. Porque vamos pensar o seguinte... Ele precisa, então, de um profissional pedagogo que acompanhe ele em casa. Sim. Certo? E aí? Quem vai oportunizar esse profissional? Nós 3 sabemos que é obrigatório que a escola apresente esse profissional. Mas esse profissional vai ser pedagogo, mas ele precisa de um especialista para todas as disfunções e habilidades. Sim. Concorda que vai começar uma guerra aí, né? Sim. E essa mãe... Aí o doutor Teia resolve. É muito frágil. Eu acho que o nosso papel, de verdade, é apoderar as famílias. Sim. Essa mãe, para vocês terem noção, esses 4 anos, a família, os pais, pagaram um professor de apoio do bolso deles, mesmo eu tendo apresentado a lei e afirmando que é a escola que tem que cumprir. Sim. Mas ela cansou, e eles pagavam. Mas o meu papel, gente, é isso que eu falo, não desistam. Qual é o meu papel, primeiramente? Dar a informação correta, e aí a decisão é sempre da família, né? Então, eu acho que essa questão de não desistir, apoiar, segurar na mão da família. Olha, eu não concordo com essa decisão, mas eu te apoio. Sim. Isso é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado com uma rigidez, nesse caso. Nós temos que ter, né, como o Fernando falou, nosso cognitivo tem que ser melhor. Exatamente. Nós temos que ter uma flexibilidade cognitiva, muito carinho com as nossas famílias. Sim. Né, nesse momento. Sim. E aí uma questão interessante, né? Embora ainda não devidamente regulamentada, mas já há alguns entendimentos nesse sentido do homeschooling. Sim. Né? Que isso fora do Brasil já é algo já extremamente praticado, comum, e que nós aqui ainda estamos um pouco patinando com isso. Verdade. Mas já há alguns entendimentos, inclusive da justiça, autorizando esse homeschooling. Então, pode ser que isso seja uma das ferramentas a serem utilizadas. Perfeito. E vai ter situações que realmente é necessário, gente. Sim. A partir do momento que você põe em risco a sua vida e a vida do outro, Sim. é um motivo para você tomar essa decisão. Só que precisa de um respaldo, igual o amigo comentou aqui, que aí é a pergunta, né? Quem vai arcar com tudo isso, né? Quem que vai oferecer esse suporte aí? Mas eu vejo também como uma opção. Uma das opções. E aí, não é inclusão, concorda? Não é só matricular a criança. Essa criança foi matriculada nessa escola. Sim. Ela foi incluída? Não. Não basta oferecer a vaga, então a minha escola oferece a vaga e oferece um professor de apoio. Então, a minha escola oportunizou a inclusão. Não. Nesse caso, por exemplo, ele vai precisar desse profissional que vai até a casa dele. Mas, gente, não é apenas escolher um profissional aleatório. Esse profissional vai ter que ser treinado, capacitado a essa criança. Se em 2025 ele for ser professor de outra criança autista, mais uma vez ele vai ter que ser capacitado. Aí entra a equipe multidisciplinar,
né? Formar esse professor a entender as especificidades desse aluno. O que acontece, então? A permanência dos nossos alunos público-alvo da educação especial não está sendo satisfatória. A permanência dele na escola. Então, não adianta só oportunizar a matrícula e o profissional de apoio. A gente tem que pensar nessa permanência, nessa qualidade de vida, né? De todos, gente. Quando nós temos um aluno, por exemplo, com autismo, com crises severas dentro de uma sala de aula, né? O ano passado, eu e Fernando orientamos uma escola privada de um pitutico na educação infantil, autista não verbal, que estava apresentando crises severas. E nós chegamos na escola, a professora mediadora estava ensanguentada. Camiseta, orelha mordida, braço tudo mordido. E aí, gente, é assustador isso que eu vou dizer. Ela achou de verdade que essa era a função dela. Eu vou ser professora mediadora de uma criança com autismo e vai ser comum, né? Essa criança me morder, essa criança gritar, me chutar. Isso vai ser comum. E aí nós fomos para essa escola, né? Onde eu falo de adaptação, eliminar as barreiras. Nós orientamos a, sim, construir um ambiente que não tinha para essa criança se autorregular. Né? Se ele se autorregula em um objeto suspenso de regulação, nós vamos organizar um ambiente, um puff, a cobertinha de cheirinho que ele se regula. Nós diminuímos pela metade a carga horária dele, né, na escola. Trabalhamos com a psicoeducação da família, do professor. E aí nós fomos entender que o estilo de terapia que ele estava vivenciando estava trazendo essa disfunção na regulação dele na escola, porque de manhã ele ia para as terapias e como a mãe não tinha carga horária reduzida, ela foi liberada apenas uma manhã no seu emprego. Então, ele entrava nas terapias, começava as terapias 8 e fazia 4 terapias seguidas. Né? E depois, nos outros dias, ele estava indo tempo integral para a escola. Aí a gente já entende. Então, foi feito aí adaptação arquitetônica, adaptação curricular, adaptação de orientação ao professor. Todos os tipos de adaptações foram feitas e, assim, a questão dele, nós tivemos um êxito aí maior que 80%, de verdade. Bacana. Tá? Que bacana. Esses casos mais severos, às vezes, são pouco ditos, né? Sim. E fica muita questão na escola de informação, autismo leve, gente. Eu odeio esse termo leve. De leve não tem nada para ninguém, nem para criança, nem para professor. E aí, querido, que eu acho importante também ressaltar é a questão dessa criança, né? A educação é direito de todos. Sim. Então, nós precisamos organizar horários para essa criança se regular, porque se eu tiver uma criança chorando, gritando, em crises dentro de uma sala, as outras crianças vão perder a oportunidade de aprendizagem, de desenvolvimento. Também. Então, a gente tem que ter esse limiar, essa flexibilidade de estruturar tudo isso. Por quê? Nenhum cérebro aprende numa atmosfera de sofrimento emocional. Então, a gente precisa muito começar a estruturar tudo isso, né? E eu acho que a questão da psicoeducação, né? De orientar os pais, seu filho vai ter ilhas de aprendizado. Né? É uma ilha aqui na sala, é uma ilha na sala de recurso, é uma ilha no parque, porque nessas ilhas nós temos objetivos individualizados em desenvolver essas competências que foram definidas na avaliação diagnóstica do PDI. Isso faz toda a diferença. Quando eu apresento tudo isso para uma família, a família, os pais se sentem seguros, né, de executar. Não é? Que bacana. Isso isso aí. Bem, nós não podemos deixar de falar do grande projeto agora que vocês estão encabeçando e que, assim, eu achei fabuloso, fabuloso. Fiquei muito encantado. Que está começando agora com o primeiro seminário de TEA, que vai acontecer agora no começo de maio em Uberaba, com grandes nomes, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, fizessem também o convite para todo de Uberaba, daqui da região, aliás, todo o Brasil, né? Com certeza. Eu acho que seria muito importante falar de todo esse projeto que vocês estão encabeçando, que eu acho muito bonito e muito bacana. Legal. Vai ser no dia 4 de maio, né? O primeiro seminário aí de transtorno do espectro autista. Com a sua ilustre participação como palestrante, não podia faltar. E nós procuramos, assim, sempre foi um sonho, né? Meu e da Mil,
Eu vou citar aqui, é uma pessoa que vocês devem seguir aí nas redes sociais, nos canais de YouTube, que é o Marcos Petri, né? Ele é um autista e é um dos nossos palestrantes principais desse evento. O Petri, ele vem para somar. Eu acho que esse seminário ele tem uma conexão diferente. São falas bem lapidadas para que a gente possa dar um suporte para a fala principal, que é a fala do Marcos Petri, que vai transmitir para esse público quais são as suas reais dificuldades, o que ele passou, a sua mãe, seu pai, eles participam também. Então, assim, eu acho que vai ser um evento gigante para a região, né? Se você olhar aí a agenda do Marcos Petri, são palestras praticamente todos os dias, viajando pelo Brasil afora. E é um amigo, né? Eu tenho o prazer de falar isso. O Marcos se tornou um amigo há 7 anos atrás, mais ou menos. Eu conheci ele durante uma palestra. E eu acho que foi interessante ali, rolou uma conexão muito grande. Ele tem um canal no YouTube, né? Eu já tive participação nesse canal dele também. Existe uma parceria aí do Avivar Instituto e do Marcos Petri. Então, esse evento está sendo tratado com muito carinho para a cidade de Uberaba e região, né? Nós vamos ter aí por média de quase 600 vagas. Queríamos um anfiteatro para 1.500, 2.000, mas infelizmente a gente não tem esse formato. E pela agenda do Marcos ser mais restrita, a gente consegue um encontro só, que vai ser nesse sábado do dia 4 de maio. E assim, eu queria muito já aqui lançar, além dessa parceria Avivar Instituto e Dr. Teia, né, que vocês estão podendo participar aí, para a execução desse seminário em Uberaba, nós fechamos uma grande parceria. Não vou poder contar tudo, viu, doutor Fabrício? Mas vou contar uma parte. Eu queria que você contasse tudo, mas a gente sabe que tudo no seu tempo. Tudo a seu nós vamos tempo. ter uma surpresa ao vivo. Dia. E com certeza você fará parte, já sabe que faz parte desse projeto, né? Que é o Avivar Instituto junto com a Arena João Menezes, né? O João Menezes é um grande campeão, né? Medalhista de ouro no tênis. Hoje é uma arena lá de beach tênis em Uberaba, Arena João Menezes. Que envolve ali outras pessoas como o Dr. Fabiano, né, Dr. Fernando, Durval e o próprio João Menezes, abraçaram essa causa, né? São pessoas assim que entraram igual nós nos conhecemos no momento certo, na hora certa, e a gente agrega. Então, esse evento do dia 4 de maio, primeiro seminário de autismo, onde nós vamos ter a participação do Dr. Fabrício, da doutora Michele, do Dr. Fernando, do Marcos Petri e uma palestra, que vai ser a palestra de lançamento dessa surpresa, que vai ser ministrada pelo grandioso e vitorioso João Menezes. Eu costumo dizer, Fabrício, que um projeto para dar certo, nós temos que começar já ganhando, não é? Sim. E, poxa, se eu começo um projeto com o João Menezes, um campeão, eu tenho certeza que vai abraçar Uberaba e região, essa grande surpresa que nós vamos lançar lá, né, amigo? E se você quiser saber mais sobre esse seminário, tá? Como se inscrever, tudo, o link vai estar aqui no descritivo do nosso vídeo, com todas as informações, tudo que você precisar. Muito bem, fico feliz aí da participação. Mi, você quer falar alguma coisa desse evento? É isso. Ótimo. Nossa, ela falou é isso. Chegou aos 7.000. Deixa eu só finalizar com uma frase. O Fernando falou a questão da vitória, né? Sim. Do João Menezes ser campeão, né? Ele continua sendo, com todas as diversidades, né, Fê? Mas eu acho que nós somos totalmente abençoados e vitoriosos quando nós temos pessoas do bem à nossa volta. Quando nós temos pessoas que acreditam nos mesmos, né? Os mesmos ideais, os mesmos temas, pessoas de boa índole, de bom coração e pessoas que gostam e são apaixonadas em estar e trabalhar, né? E se relacionar com a diversidade, gente, tudo flui. Tudo flui. Tudo flui. Esse evento, o primeiro simpósio, né, de transtorno do espectro autista, que vai acontecer, é um evento sonhado por nós. Ele é muito especial. E quando nós sentamos na primeira reunião e unimos Avivar Instituto, Arena João Menezes, já apresentamos o seu nome, né? Porque eles conheceram vocês também. É tão interessante que eles falavam, gente, eu tô arrepiando. Gente, eu tô emocionado. Eu tô imaginando
Então, assim, gente, procure estar com pessoas do bem. Pessoas que abraçam suas causas. E não fiquem onde não te cabe. Procure essas pessoas para você crescer e juntos vocês vão transformar a vida de outras pessoas. Sim. E a gente sente, viu? Estamos aqui juntos hoje, todos nós, né? Nós 5. E eu tenho certeza que quem assistir todo esse material, 5 minutos da sua fala, 5 minutos da minha ou a do Fernando, eu tenho certeza que nós vamos aí conseguir ajudar muitas pessoas, porque nós somos pessoas que têm o dom nato de trabalhar com a diversidade. E a gente acredita muito e tem amor no que a gente faz, né? E são pessoas do bem E muito. que se unem a outras pessoas do bem. E aí a gente só tem a somar na nossa vida A e na vida de outras vencer. pessoas. Exatamente. A vencer. É isso mesmo. Exatamente. Fê. Guardem essa palavra, vencer. Guarda essa palavra. Fernando, Michele, eu me sinto agraciado, né, muito honrado pela presença de vocês aqui, né, por estar com pessoas do bem, com todo esse propósito, né, e essa sintonia, essa conexão que nós tivemos desde o primeiro momento, Sim. né, então eu fico muito feliz. Fica aí o convite para próximas vezes. Não convida Tá. não, que a gente vem. Certo? E eu queria muito deixar aqui o meu agradecimento de toda a equipe, tá? Fabrício Vieira Advogados, Camila, Andresa, Fernanda, a equipe do Dialetou, né, do Lineker e da Val, pela presença de vocês. Foi uma aula, né? Não tenho dúvida nenhuma de que esse material tem que ser levado até para academia, porque de fato foi uma aula que vocês trouxeram aqui para nós. Muito, muito obrigado. Certo? Obrigado. Tá? Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. E eu tenho certeza que esse novo projeto, que em breve será lançado, né, vai ser um sucesso total. Gratidão total. é a palavra. É. Gratidão Amém. é a Nós palavra. que agradecemos, né, Fê? É. Vamos agradecer aqui o Dialetou. Vamos voltar, tá? Com certeza. E parabéns pelo espaço, pela oportunidade. Ter esse tipo de empresa, né, que consegue levar conhecimento para qualquer lugar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Democratizar também aí o acesso Obrigada, à informação. Camila. Camila, gente, sempre aqui, atenciosa. Doutor Fabrício, querido. Obrigada. Obrigada, viu, Fê? Simbora. É isso aí. Pessoal, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença aqui. Deixe seu comentário, tá? Deixe a sua sugestão de novas pautas aqui, vai ser um prazer enorme. E mais uma vez eu conto com você no próximo episódio do Dr. Teia, aqui dentro do YouTube Dialetou. Um grande abraço para você, um beijão, fica com Deus. Beijo! Tchau.